Fala, time! Seja bem-vindo ao podcast Viver de Condomínio, desse universo condominial maravilhoso que movimenta 200 bilhões de reais. E hoje nós vamos falar de um tema muito especial, seguro de vida em vida. Não é isso, El? É isso aí, Jonatas. A gente tá com um cara aqui que é professor de uma das feras que a gente trouxe aqui, né? Olha Da isso, cara. Roberta, da Flecha 13. Cara aí manja tudo que foi ele que ensinou pra ela os Paranauê todo ali. Olha aí. Então, é o André Rezende. Bem-vindo, André. Cara da Aso Seguros. Tem um canal, nosso colega aqui também, ó, tem canal de podcast também, o canal Corretor e o Segue Play. Olha aí, que Cara que já legal. tá habituado, bom que a gente pode sabatinar ele aqui É bastante, isso. né? Falar de seguro, falar um pouquinho de condomínio, Ele contar as histórias dele, né? contar um pouco da história. Vamos destrinchar um pouco mais de seguro, que é um tema que pra gente deu bastante audiência, tanto nas lives que nós fizemos, Sim. quanto mesmo com a vinda do Calil e da Roberta aqui. E o pessoal sempre tenta tirar bastante dúvidas, é um tema que todo mundo tem bastante interesse. E hoje vamos destrinchar um pouco do seguro de vida em vida, né? De vida em O vida. pessoal pensa aí que seguro de vida é só para quando você morre, mas não, tem todo um núcleo, né? Um universo de coberturas aí que a gente pode utilizar em vida e a gente vai estar falando um pouquinho aí. Se apresenta, André, fala um pouquinho aí de você pra Boa. gente, como que você chegou aqui, enfim. Legal. Vamos lá. Primeiro, obrigado aí, obrigado pelo convite. Obrigado, Beta, Calil aí por ter indicado, né, cara? Sim. Muito bom, da Flecha 13, corretores aí, que são amigos agora, né? Sim. Que conectou a gente. Obrigado. Wellington, Jonathan também, obrigado aí pela recepção. Gente, eu tô muito feliz para poder compartilhar. Como eu falou, né? Poxa, é um seguro de vida em vida, né? Sim. Apresentação que o Jonathan fez também. É para tirar um pouco dessa crença, né? Porque a gente fala de seguro de vida. Na cabeça do brasileiro, a primeira coisa que vem, certamente, quem tá acompanhando aí o podcast vai pensar Sim. em morte, cara, porque é um produto que ainda a gente não fala muito, né? Precisa conscientizar mais, né, a nossa população. No Brasil não Não é, cara, não é comum. Fora você já nasce com o seguro de vida feito, né? Já nasce, Já cara, já nasce. nasce. E você sabe, o que é interessante esse negócio de fora, né? Quando a gente vai, olha aí pra mercados americanos, europeus. Sim. Estados Unidos, Japão ali, por exemplo. É tudo. Pô, os Estados Unidos deve estar agora na casa de 72% da população com seguro de vida. 72%. Cara, é muita coisa. Você vai pra, coisa. cara, Japão ali é acima de 90%. Mas por quê, né? Eu escuto muito ainda falando que é a cultura do brasileiro que não quer, porque não pensa em proteção. Eu acredito em partes nisso. Eu acho que Claro. tem um pouco de falta educação financeira pra gente. Sim. Porque isso é um lá eu fato, acho que né? a educação financeira já tá muito mais evoluída, né? E aqui a gente tem muito pra galgar. Acho que esse é um dos principais temas, porque a penetração é baixa no Brasil. E se pensar, temos só 500 anos, né? Exato. Essa galera é exato. bem mais velha que a gente também, né? Então tem essa questão também que faz diferença nessa hora. Faz diferença. É um faz país diferença. jovem, se você pensar. E ainda até pouco tempo a gente não tinha nem democracia, que é mais difícil ainda, porque você tá preocupado primeiro com a sua liberdade, depois em pensar em outras coisas. Então a gente tem bastante espaço nesse sentido. Tem bastante espaço, cara. Se a gente parar pra analisar aí, é um universo gigantesco. Hoje, 17% da população tem algum tipo de proteção de vida. E quando eu falo de proteção, é considerando produtos individuais, Tá. produtos coletivos, que se encaixa, inclusive, seguro de funcionário para condomínio. Tá legal. tudo nesse Vamos bolo, abordar. tá 17%, cara. É pouco, né? É muito pouco. É muito pouco. É Então, muito assim, tem pouco. muita coisa pra mas gente você fazer entrou ainda, nessa né? questão do coletivo, eu achei que você ia falar de individual, 17%. Não, Se tudo. você coloca na conta do coletivo, já é muito pouco. É pouco. Do 17, se você separar ali, é um 60-40, sabe? 60% do coletivo e 40% do individual Poxa, ali. muito pouco, Cara, cara. é pouco, é pouco. Temos muito trabalho a fazer ainda A pra educação divulgar. financeira, eu acho que tá tudo atrelado a É. isso mesmo, porque o pessoal acha que todo seguro é uma despesa, né? Você fala em seguro de carro, você fala, nossa, meu seguro veio 5 mil esse ano, eu vou pagar 5 mil. Se você bate o carro, quanto você rouba seu carro, quanto que você não vai pagar? Qual é o preço de Qual que você é o não preço ter? de não ter? Então é essa conta que o pessoal não faz, né? Não, e a questão do seguro do carro, em especial pra mim, eu tenho uma relação que é o seguinte: eu geralmente não paro na rua, mesmo tendo um carro mais simples, não ligo muito pra frente do Wellington, Carro que tem de umas 300 mil Porsche, reais. Eu sou que nem você, viu, João? Eu também não ligo muito pra carro, não, cara. Boa. Mas geralmente, mesmo assim, eu paro em estacionamento e tal, não sei o quê. Mas quando tem que parar na rua, tendo seguro, você fica em paz. E alguns amigos meus que não têm, e eu fico em desespero por eles, como que você não tem seguro, né? É um absurdo. Enfim. E aí o cara,
Ai, agora eu não posso parar na rua. Eu falei, tá vendo? Aí que inferno, agora eu tô sofrendo junto com você. Você não tem seguro. Então, assim, é uma loucura. E é engraçado a pessoa conseguir conviver sem o seguro, né? Então, eu tenho essa relação com o seguro de estar em paz. Que nem até aconteceu essa semana. Eu consegui a proeza de fechar a chave do carro, com o carro fechado lá dentro. Aí, beleza, liguei na seguradora, 40 minutos. Tava resolvendo lá. o Mas seu problema. carro não é daqueles que a chave tá dentro, alerta e não fecha o carro? Não, olha que loucura. Olha aí. Olha que loucura. Porque assim, ele acontece isso se você deixa no contato e é a porta da frente. Beleza, ele não trava. Você não consegue travar com ele ali. Porém, como eu já tinha fechado ali, coloquei no banco de trás a mochila tendo a chave dentro. Já era. Foi embora. E aí a chave reserva provavelmente não tava Não, próximo tava de perto, você, não. tá perto. Eu tava numa reunião, pra entrar numa reunião, aí foi legal, porque enquanto tava na reunião, foi o tempo do rapaz vir pedir licença na reunião, a pessoa 10 minutinhos o cara abriu, voltei. Então você vê, ter seguro, beleza, fiquei chateado na hora, mas durou 30 segundos, que ligou, resolveu. Que Então, bom, se você não tivesse ali, certamente ia ficar muito mais tempo, né? E Ou o ia ter que você dar poderia trabalho perder pra ali? sua esposa, mandar um Uber, ou ir até você pra te encontrar com a chave reserva. Olha o trabalho, olha o entendeu? transtorno. Transtorno que ia gerar. Então, e tá dentro do pacote lá, né? Você paga lá o seguro, você tem X dessas que você pode fazer, eu espero não Isso. derrubar mais nenhuma, né? Então você vê, é uma coisa que tá pro dia a dia pra ajudar, né? Não, tem muita coisa legal, cara. E você vê, né? Quando a gente olha para o seguro de automóvel, né? Que Sim. vocês comentaram, é um seguro que é mais comprado hoje, né? As pessoas Sim. dificilmente vão comprar um carro, seja numa concessionária, numa loja, não vai sair, né? Dali sem o seguro. Sim. Pô, é roubo, é assalto. Eu moro na zona norte de São Paulo, lá o bicho tá pegando, cara. Não sei como é que tá na região, mas, cara, lá não dá, não tem como, né? Aumentou a Você violência. aumentou muito, cara, aumentou demais, né? E aí o paralelo que a gente começa a fazer para essa conscientização é exatamente isso. Você pergunta pra pessoa, poxa, você tem coragem de sair com o teu carro de um lugar que você comprou sem seguro? Pô, não tenho, né? Eu não Por quê? saio. É porque é por causa, roubo, assalto e tal, legal. Aí eu faço uma outra pergunta. Normalmente hoje, né, pra quem tem filho, ou até pra quem não tem filho, mas pra quem tem filho, por exemplo, só pra Sim. trazer uma analogia, Claro. eu tenho 2 meninas, cara. E eu lembro até hoje, quando eu saí da maternidade pra ir pra casa, cara, aquela põe no bebê conforto, né? Sim. 20 por hora, Uhum. cara, com medo de tudo, de todos, né? É isso. E aí eu paro e pergunto assim pras pessoas, cara, legal, você não sai da concessionária sem o seguro do carro, mas você saiu da maternidade sem o seguro pro seu filho? Perfeito. Aí começa a cair a ficha. Perfeito. Porque, cara, é muito louco, né? A gente pensar que faz seguro pra lata e tijolo, É. que é importante, tá? Claro. Fazer o seguro pro importante, carro, pra casa, é super importante. Mas o seguro da sua vida é mais importante. Sem dúvida. É muito mais importante. E a gente esquece por quê? Porque tem poucas pessoas falando. Uhum. Porque só pensa na morte. Acho que a gente vai falar bastante coisa aqui, né? De Sim, várias sim, soluções, sim, né? Vamos. Claro, Mas claro. acho que esse é o primeiro recado, assim, né? Eu sou um apaixonado, cara, pelo produto. Eu gosto de falar, eu brinco que nas conversas que eu tenho aí com os amigos de mercado, eu falo, cara, eu não vejo a hora de o tema seguro de vida ser falado num boteco, cara. Sim. Sabe, a Ó, gente qual é o seu comendo, seguro? pô, e falando sem tabu, sabe? Leve, assim. Eu não vejo a hora desse momento chegar pra que as pessoas não fiquem com esse Nossa, receio, né? hoje eu tava avaliando meu seguro. Né? Porra, cara, eu tô vendo aqui. Qual que é o seu seguro de vida? Vamos comparar aqui, deixa eu Não dar é uma assim, olhadinha não é- aqui. a pergunta não é, você tem seguro? Não, qual que é o seu seguro de vida, né? Isso, exatamente, É cara. legal. Esse é o objetivo. Deixa eu aproveitar aqui, falar sobre quem tá pagando as contas. Que ajuda a pagar as nossas importante. contas, né? Porque é com esses caras que a gente compra o nosso seguro, Pô, né? Então, ó, pessoal da Diferencial Serviços, AVCB, para-raio, sorteio de vagas, restauração ali, reestruturação das vagas de garagem também. A gente vai ter um caso legal aqui de sorteio de vagas Já aqui, que fazendo aconteceu com o spoiler? André, já deu um spoiler. Vai falar o que aconteceu no condomínio dele, tivesse chamado sobre o a questão Silso, do né? sorteio de vagas. Se tivesse chamado o Silso, não teria dado esse problema, que ele teria avaliado toda a situação, todo o histórico do condomínio, teria visto como que era feito anteriormente e teria seguido ali o padrão que foi aprovado em assembleia, sem dor de cabeça, sem estresse pra ninguém. Então, da próxima vez, ó, avisa seu síndico lá pra chamar a Diferencial Serviços, os caras são top. A Pets, Mano, olha a né? monetização. Às vezes dá M ali, né, no sorteio de vagas. Então você tem que chamar alguém que tá disposto ali a sempre resolver esse problema também. Pessoal da Pets Entupidora, pessoal excelente, cara.
caras trabalham ali 20... Não é mercadinho, que nem o pessoal da Honest, que a gente fez Semana passada. o episódio de semana passada. Mas trabalha ali 24/7, sempre gente à disposição ali para ajudar. Deu algum entupimento, os caras vão lá e resolvem. Detetização, desatização, impermeabilização de caixa d'água, limpeza de caixa d'água, é com a Pets Entupidora. Só chamar o Neres que o pessoal resolve. Portal segue sistemas, câmeras, portões, interfones, cerca elétrica, sensor de presença, tudo é com os caras. Toda a parte eletrônica, até automação para dentro da sua residência, os caras fazem. Então, só falar lá com o Cavalcante da Portal Seg, que eles fazem todo esse projeto para vocês também. Seg Energy, Paulo, energia solar, gente. A gente sempre fala em todo episódio aqui, energia solar é o futuro. Quero ver também o pessoal falando de energia solar no boteco, tanto quanto fala do seguro de vida, porque energia solar também é o futuro. O Brasil ainda é muito distante da questão de energia solar. O pessoal não entende, acha que é custo. Como o seguro de vida, o pessoal acha que é custo, não acha que é um investimento a ser A feito. questão do solar tem uma coisa engraçada. O cara que coloca na casa dele, ele começa a zoar o amigo. Isso acontece. Eu falo assim, ó, tô lá gerando aqui, ó. Gerando não sei quantos, não tô gastando. Então, Não tô gastando. isso acontece. Isso eu já presenciei, inclusive. Então, Quem sabe a gente consegue com seguro isso aí. chegar lá com o Paulo da Seg Energy, pensa no futuro, pensa no Paulo da Seg Energy. Honest Market BR. Pessoal, dispensa comentários. Semana passada tiveram aqui com a gente. Mini mercado também, gente, é o que há no condomínio hoje, né? Todo mundo quer um mini mercado, todo mundo é preguiçoso, todo mundo tem um pouco de preguiça, todo mundo quer um pouco de segurança. Os caras conseguem mexer, eletrificar tudo isso dentro do seu condomínio. Então você vai ter um mini mercado com disposição de produtos e Valor tudo mais. acessível. Valor acessível, que é importante. Quem não assistiu, assiste o episódio passado. Tem lá várias dúvidas que todo mundo tem. Eu e o Jonas aqui conseguimos destrinchar aí todas essas dúvidas aí. E pode ter certeza que é só benefício. Além do mini mercado, se você não tem a coragem e a loucura que eu tenho de ser síndico, Não né? manja de seguro. Não manja de seguro. Não é doido pra mexer com marketing, louco, que faz aqui abertura, né? Que ele fala sempre aqui. Vamos, time! Então, assim, tem a franquia, pessoal. Uma estrutura completa do pessoal da Honest Market, que dá todo o suporte, você como franqueado. Eles são fenomenais. E aproveita um Assiste o pouco dos episódio. 200 bilhões, né? E aproveita um pouco dos 200 bilhões. Se você conseguir 0,5%, 200 bilhões ali, tá bom, tá não, André? Ela fica rico, hein? Rapaz, se fosse 0,1%, tava bom. Pessoal da Imperador, equipamentos contra incêndio, pessoal. Michael e Leonardo também fizeram aqui no nosso primeiro episódio do mês. Um episódio onde a gente falou passo a passo de como tirar um AVCB. Vocês que não sabem nem o que é um AVCB, que é a auto-vistoria do Corpo de Bombeiros, assiste o episódio. Inclusive falando muito de seguro também, Falamos né? de seguro. Porque né? se a AVCB não A gente paga... fala que é aquela questão, né, de um sistema, né, o condomínio é um sistema vivo, Integrado, né? cara, Integrado, ecossistema. tudo que você vai fazer no condomínio linka um serviço com o outro. E os nossos patrocinadores aqui, todos eles têm hoje estão em contato, você vê que todo mundo faz negócio entre si, inclusive que a gente é um diferencial nosso muito bacana. E hoje, inclusive, o pessoal da Honest Market, no episódio anterior, falou que está em contato com o pessoal da Flecha 13, que é a corretora de seguros. Você vê, né? O André só tá aqui falando de seguros porque o patrocinador liberou, né, gente? Exato. Pra falar de seguro. Verdade. E foi o professor ali da Roberta, né? Do Calil. O Calil não gosta muito de estudar, quem estuda mais é a Roberta. Né? Mas o Calil é excepcional. Ele vai te dar uma consultoria, pode ter certeza, de 2 horas ali, sem estresse. Tintim por tintim. Tintim por tintim, tira todas as suas dúvidas para falar de seguro condominial, seguro residencial, seguro de vida individual, seguro de RC, síndicos, enfim, todo tipo de seguro você pode falar com o Calil e com a Roberta, que eles são fenomenais. Agora, feito Jabá. o jabá aqui de quem paga a conta, vamos seguir com o André aqui. Agora vamos sabatinar ele um pouquinho. André, antes da gente Bora. entrar propriamente dito na questão do seguro, como Claro. você chegou, cara, até isso, a seguro? Porque assim como o síndico não é normal, assim como né, o seguro não é algo tão... Como você chegou até aí, cara? No mercado Você de vocês também não tem esse desejo, não? Quero trabalhar, quero ser síndico. Cara, quem quer ser Não tem, síndico? Não tem, não.
Cara, quem é o louco que fala assim, acordei de manhã, nossa, Não, eu tive um desejo de ser síndico hoje. Deixa eu ouvir umas reclamações aqui. Deixa, pô, A vontade, quero né, de receber ficar umas naquela mesa. reclamações. Pô, não tem, cara, não tem. Vontade de não alguém tem. me acordar 11h30 da noite, né? Eu Nossa. tô no soninho ali, né? Não, cara, ninguém acorda, vou virar síndico. Não, A o criança pessoal, prefere ser astronauta do que ser síndico, né? o pessoal fala que engenheiro, né, que quando não dá muito certo, ele vira Uber, né? Tá virando síndico também. Cara, vocês devem lembrar, a subsíndica do prédio lá, tá da turma, ela mora lá, né? A gente Sim. tava na piscina um dia, tava lá curtindo, cara, tudo na piscina e tal. Veio um morador, ficou alugando ela lá, bicho, umas 2 horas, cara. Ela perdeu a tarde inteira no sábado. Aí eu falei, cara, como que pode, bicho? Deixa ela curtir lá, depois fala com ela, né? Ó, vou dar um Cara, exemplo pra é muita vocês, ó. resiliência, hein? Tá vendo? É muita resiliência, hein? Você, síndico morador, não precisa passar por isso. Tem solução? Contrato síndico profissional. Ah, olha aí, ó. Porque assim, a gente é pago pra ouvir essas reclamações. Tá certo. Ó, eu sou síndico. É. No meu condomínio, eu sou invisível. Eu chego lá, desço, tomo minha cerveja, uso minha piscina, vou no mini mercado, fazer compra do mini mercado. Não falo com ninguém. Não desço nem assembleia. Mas Não também reclamo. Não explica. reclamo. Gente, É. você não foi em assembleia, não manda mensagem pro síndico depois reclamando. Você não tem o direito de reclamar. Você perdeu o direito assim que você não foi na assembleia. Você pode mandar procuração. Você tem várias opções. Você pode até mandar aviso de fumaça se você quiser, desde que com uma procuração. Então, assim, você não foi em assembleia, não enche o saco. Simples assim, Porra. recado dado, tá? Porra. Então, assim, não precisa passar por isso. Chama a gente que a gente passa Boa por dica. isso. Aí, ó. E você vai descer na piscina, vai tomar curtir, sua né? cerveja, vai jogar seu baralho, vai fazer escutar sua musiquinha ali de É. boa, sem ninguém te encher o saco. Não precisa passar por isso. Pois é. O recado tá dado. Boa. Como que você chegou? Cara, eu cheguei, eu trabalhava no centro da cidade de São Paulo. Sim. Eu tinha 15 anos. Foi ontem. Foi ontem, tô 41, 15 pra 16 ali. E, cara, eu passava em frente a uma empresa, Uhum. eu pegava um ônibus que era do centro pra bairro, né? Sei. E, cara, na frente dessa empresa, no ponto ali, na plataforma, entrava uma galera. Uhum. E eu olhava aquilo e falei, pô, essa empresa deve ser legal de trabalhar, né? Com bastante gente e tal. E na ocasião, isso era em 97, né, mais ou Certo. menos. Quem tinha computador era pessoas tinham dinheiro, né? Sim, Ricas, infelizmente. né? Era muito... Demorou muito pra... Demorou muito, né? Não que seja barato hoje, É. mas é um Mas pouco na mais época era acessível. muito mais difícil. Só que minha mãe tinha feito um consórcio e ela foi contemplada, sei lá, no 2º mês. Puxa. Olha que legal. E aí chegou o computador em casa e tal. Eu falei, mãe, me ajuda a fazer um currículo que eu vou levar numa empresa que eu passo em frente que eu acho que deve ser boa aí. Quero mudar, quero um salário melhor e tal, né? Sim. Ela me ajudou a fazer, entreguei o currículo. 2 semanas depois, naquela época entregava, né? Ainda, né? O físico, né? Acho que Sim. nem hoje nem as empresas nem recebem mais físico, né? Não tem mais isso. Então, Acho que três uma no ou Brasil. outra. É. Depende, eu acho que depende muito hoje do ramo, né? Sim. Aquelas varejo, né? Que fala, preciso de vendedor aqui, talvez ainda pegue, né? Alguma coisa, né? E, cara, entreguei, depois de 2 semanas me chamaram. Fui participar do processo. Eu lembro que eram 40 meninos Uhum. por uma vaga. E eu fui passando lá tal. Acho que na 3ª ou 4ª etapa, a moça do RH falou assim: André, você, por que você escolheu se candidatar a essa empresa? Aí eu respondi exatamente assim pra ela. Eu falei, ó, é que eu passo em frente, eu vejo muita gente entrando aqui no ônibus. Eu imagino que essa empresa deve ser boa para as pessoas. E eu olhei aqui e falei, deve ser legal essa empresa de barco. Ela, empresa de barco? Por que empresa de barco? Não, mas aqui não é uma empresa de barco? É a Porto Seguro. A Porto, ela tem uma vela, né? O logo dela. Sim. Tem uma vela. Pra mim, aquilo era uma empresa de barco. Eu não fazia ideia que era seguradora. Olha isso, cara. Aí ela começou a dar risada, os outros meninos tirando barato de mim lá, né? Porque era o bullying, né? Já era Sim. bullying, mas era zoeira. Naquela época não nome, tinha né? nome. Era zoeira, era Agora zoeira. eles te vendeu. Agora tem que tomar cuidado, né? Só que, cara, acho que ela simpatizou comigo, porque Claro. eu fui muito Você foi muito transparente, sincerão. muito sincero, né? Sim. Fui passando e tal. Entrei na Porto com 16 anos, cara. Minha carreira começou por isso, assim, achando que era uma empresa de barco. Olha que legal. E eu entrei na cara. área de vida e previdência. Então, quando eu entrei lá, eu já me apaixonei. Aí o cara vai fazer entrevista, fala assim, agora eu vou construir barco. Vou fazer barco, vou viajar, cruzeiro. Agora eu se consagro. Agora, meu, tô feito, vou viajar toda semana. É Aí bem chega lá, é empresa do quê? Seguro de vida. seguro de vida, cara. Seguro de vida, bicho. Que lá atrás, se é difícil hoje, Nossa. Imagina lá atrás. vai Ah. capinando. Nossa. Aí fui passando por várias... Fiquei 11 anos na Porto, né? Sim. Aí passei na área de técnica, comercial, sinistro. Peguei muito sinistro de adulto, de criança. Aí foi uma época meio barra, porque eu ainda não tava com a casca de poder Sim. ver essas situações Sim, claro.
de doença, de acidente, de morte. Claro, claro. E aí eu fiquei uns anos lá, cara. Só que aí eu fui mexendo na carreira, né? Sim. Fui mudando de seguradora, passei por mais umas 4 aí no meio do caminho. Tá bom. Sempre na área de seguro de vida. Tentei ver outros ramos, né, de automóvel, seguros empresariais, mas, cara, não adianta. Eu sempre voltava pro vida porque aquilo já tinha... Eu tinha visto Tava tanta... enraizado já. E sabe por quê? Eu tinha visto tanta família tendo dignidade depois de um pilar financeiro morrer. Eu vi tanta Uhum. família, o próprio segurado, depois de um diagnóstico de uma doença grave, receber um valor, conseguir fazer um tratamento legal e voltar a ter uma saúde boa. Puxa, que Eu vi, bacana. cara, eu vi muita história, bicho. E aquilo me pegou demais, assim. Então, hoje, quando eu falo do produto, eu falo com entusiasmo por Passou a causa ser disso. propósito, né? Propósito, é isso, cara. Por isso que eu brinquei aqui, né, de não ser Sim. um tabu, porque, de fato, isso pra mim é um negócio... Quando a pessoa não tem... Hoje eu me controlo mais, mas quando eu ouvia assim, eu não tenho seguro de vida, eu falava, como que essa pessoa não tem seguro de vida, cara? Eu ficava inconformado. Sim. Hoje eu entendo, porque, né, ainda Claro. falta a gente falar. Eu acho que é Uhum. muito meia-culpa nossa mesmo, porque fala Uhum. pouco, né? Uhum. É um mercado que não tem essa abertura ainda. O seguro de automóvel é muito mais consolidado, né? Porque as pessoas procuram para comprar. Sim. O seguro de vida Mas você tem que vender. É sim, Perfeito. diferente, né? Então, você falou que não é muito falado, né? Você vê alguma empresa, que eu particularmente não assisto TV mais É. hoje, né? Eu não assisto Muito TV. pouco. Você vê na TV ou muito na internet a divulgação do seguro de vida? nada, cara. Não tem. É muito pouco. E quando tem, é sempre um vídeo muito emocional de uma família Que que perdeu se alguém? perder e tal. E, cara, o seguro de vida não é só isso, cara. Eu acho que ainda precisaria ter mais criatividade. Não vou falar o nome de marca aqui de empresa, né? Tem um varejo aí de lanche. Não sei se vocês viram recentemente o que aconteceu. Eu gosto demais, cara, do negócio de marketing. Vocês viram o que aconteceu com Eu uma sou empresa? suspeito pra falar. Pô, Ele então, é do não marketing. sei se você chegou a ver. Uma empresa que vende lanche colocou uma foto no Instagram com uma botinha. Eu vi. Você Claro viu que eu vi. isso? Vi, pode falar. Pode Pode falar. falar o nome Quem aqui? que é? Pode, Falar, pode. falar. Burger King. Eles fizeram uma propaganda. Aí sabe o que a gente faz quando você fala o nome? É. A gente faz o corte, É. aí coloca na rede social e coloca lá, hashtag Burger King. Por favor, Ah, Por patrocinar. favor, patrocina a gente. Manda o lanche, manda uma batatinha, né? Pô, Né? cara, manda uma coca. Alguma coisa nesse sentido. Pra mim, o Burger King, eles têm uma pegada muito legal de Sim. marketing, né? O que eles fizeram? Eles colocaram a foto só da parte do pé, assim, da bota lembra do Ronald McDonald, do palhaço? Sim, sim. E falou assim, aguarde, não sei o que, tal. Ronald no Burger King. Ronald no Burger King. Aí no próximo Stories... Era o filho do Ronaldo. Era o filho do Ronaldo, comendo lanche. Eu vi. Ah, Eu vi genial, esse velho, primeiro, genial. esse primeiro eu não vi. É. Eu só vi o segundo. Só vi o segundo, do que filho viralizou do... pra caramba o vídeo, Viralizou né? pra caramba. Mas é. no primeiro é uma foto estática lá, né? No Stories. Cara, animal. Eu acho que precisa trazer um pouco disso. Uhum. A Asus, por exemplo, a gente tá trabalhando, né? Sim. A gente tá buscando fazer isso. A gente fez uma propaganda recentemente aí de um produto Certo. que faz essa brincadeira, que é o DIT. Depois a gente quiser falar dela aqui. Claro. Mas a gente faz essa brincadeira. Tem o cara com uma raquetinha lá que ele tenta matar um mosquito, porque se a pessoa ficar afastada do trabalho por picadas de inseto, ele ganha um dinheiro. Ah. Profissional liberal, autônomo. Cara, você fica doente hoje e você tem um acidente jogando bola. Sim. Fiquei afastado ali 30 dias do meu trabalho, cara. Como é que fica a renda? Como é que fica os boletos? Já era. Já era. Pois é, tem uma solução pra isso. Não precisa morrer pra receber. A gente tava falando de Legal. marca, né? Vou falar uma que eu achei muito interessante. Você falar de criatividade, que os caras foram muito criativos. A Heineken. Não, Eles são. Eles são são muito fenomenais, fora da né? Eu não sei... Patrocínio, por favor. Patrocínio Heineken. Eu não sei aonde... Quando foi isso? Quando foi que passou? Que eu vi na internet, então acho que já faz um tempo. O pessoal colocou num restaurante um casal, 3 casais, e aí ele colocou... Da UEFA Champions League. Da UEFA Champions Essa League. foi demais. Aí ele colocou lá um convite, como se fosse um cardápio, colocou na mesa e tava lá escrito: você vai ser liberado pra ver o jogo, você quer ser liberado pra ver o jogo, e a sua mulher ganha um dia no Spa. E era a final, né? E era a final da Champions League. Era a final. E aí ele vai ganhar pra assistir o jogo no telão, tal, não sei o quê. Aí os 3 casais imediatamente assim, não, você vai ganhar um dia no Spa, e não sei o quê, pra esposa, vendendo o negócio. Chegou os 3 liberados pra assistir o jogo, as mulheres foram. Os caras iam assistir o jogo aqui em São Paulo, no telão. Aí no meio antes de começar o jogo, no telão que eles estão assistindo, chega lá as 3 mulheres com a roupa do spa, com a toalha, tal, não sei o quê.
Aí daqui a pouco as mulheres estão na final, cara, em Milão. Esse é Milão. Milão, na acho que é final da Milão, Champions é. League. Você é louco. E os caras aqui em São Paulo no banquinho vendo. E a cara de derrota dos caras, eu falo, não acredito, cara. Mas você vê como que é o negócio futebol. E surpreendente, né? Futebol É. pro homem, Sim. né? Porque apesar das mulheres estão vindo fortes aí no futebol. Tivemos, né, o mês especial das mulheres aqui. Exatamente. Então, assim, mas o futebol, cara, porra, eu vi Champions League. Exato. Cara. É. Pô, eu paro pra ver a final da Champions. É. Eu paro pra ver toda a Champions League, na verdade. Sim. Principalmente a final. Aí pensa a decepção dos caras quando É. eles estão aqui num banquinho sentar e as mulheres estão lá em Milão, cara. E por que mulher não pode gostar E tão, por que né? que mulher não pode gostar? E as mulheres todas se divertindo. Eu falo assim, meu, olha a muito criatividade e o engajamento que isso dá. Porque os homens vão continuar bebendo Heineken, os homens vão continuar assistindo a Champions League. Agora, olha o engajamento que dá isso Trouxe. com outro público. Exato, cara. Cara, é fenomenal. E o marketing, a gente, enfim, sabe que é tudo, né? É tudo, cara. É tudo na vida, né? Tudo que você faz tem marketing envolvido. E eu concordo com você. Eu acho que as seguradoras têm um produto muito bom, mas que o marketing é péssimo, né? É péssimo, cara. É péssimo. Não é nada Evolui muito. criativo. Não eletrifica ninguém, né? Quem quer comprar alguma coisa pra... Você pega lá, eu não quero ser enterrado, né? Eu quero ser cremado e tal. Sim. Né? Não tem que ficar pagando lá o cemitério o tempo todo. É. Eu acho que isso é um produto também que logo os caras vão ter que mudar, porque eu acho que muita gente tá optando por essa questão de... Ah, já evoluiu bastante. Já inclusive, evoluiu sobre- e tal. é. Você não quer ficar pagando, você não quer comprar, né? Mas Jaziga, Já né? vi. Mas teve Bonito, uma né? questão do cara colocou lá no carro, né? Assim, logo esse corpinho será meu. Olha a propaganda aí, velho. Tá vendo, cara? Mas, pô, você vê como eletrifica? Exato. Você vê como que é criativo, é diferente? Criativo, criativo. E o seguro te... E não tem como não rir. Não tem como não rir. Você quebra o gelo, cara. Não tem como não quebrar o gelo com uma frase tem dessa. né? como. Já o seu campeão. Adorei essa. Já o seu corpinho será meu. Muito bom, muito bom, como. muito bom, muito bom. Fenomenal. Então, assim, aí você fala assim, "Puta, é verdade, né, cara? Por que eu não vou comprar um negócio desse? E o seguro tem muito isso. Tem muito, cara, tem muito. Mas você deu uns exemplos interessantes aí, né? Porque um síndico, por exemplo, tá sempre na rua aí, sujeito e tal. Como que seria um produto desenhado para um síndico, na sua opinião? Que é autônomo, Bom. tem, né, é um empresário, tem uma empresa ali, mas é autônomo. Como que funcionaria esse seguro em vida? O seguro em pro vida, né? síndico? É. Seguro de vida em vida, né? Sabe que antes até de falar o tipo de produto, eu Claro. gosto muito de fazer um comparativo. O seguro em vida, né? A gente pode falar também que é um planejamento financeiro, Claro. uma proteção familiar. Uhum. Se a gente pegar esse produto e comparar com o smartphone, Tá. olha que interessante, né? Quando a gente pega um smartphone, quais são as funções que tem o smartphone? Dá pra fazer vídeo, né? O que mais que a gente consegue fazer? Foto, Foto, vídeo, tem ligar. agenda, tem banco. Ligação acho que consegue também hoje, Pois né? é, cara. A ligação também dá, né? Também dá, Só que cara. a ligação hoje é raro. Não é isso? É mais Tirando difícil, né? Tirando o ligar, né? Calil. Em terra Tirando de o Tirando o Calil. Calil, Tirando o Calil é Calil. raro. É. O Calil é um cara raro. Exato. Quando a gente vai pra produtos como este, né, de seguro de vida em vida, você tem primeiro várias soluções em vida que a pessoa, se tiver um acidente, se Uhum. tiver uma doença, se tiver algum imprevisto, ela vai receber em vida. Certo. E a última é a morte. Então eu gosto de comparar que a ligação no smartphone é como se fosse a morte num produto de seguro de Perfeito. vida. Porque é a última cobertura que a gente vai usar, como a ligação hoje tá raro, né? É a última coisa Sim. que a gente acaba usando para Uhum. se comunicar com alguém. E quando a gente olha para profissionais liberais, autônomos, né? O síndico ele entra muito nesse perfil, né? Perfeito. Se ele ficar afastado ali da rotina dele, se ele é o principal provedor da família, né? Financeiramente falando. Sim. Tem várias formas da gente poder trazer isso. Vou dar um primeiro exemplo. Vou trazer, inclusive, a cobertura que eu comentei lá da picada de inseto, né? Por favor. Hoje, se o síndico ele tá trabalhando e... Aliás, na verdade, É. você pode até terminar essa propaganda que você tava descrevendo aqui pra gente. O cara tá tentando matar lá. o Ele bichinho. fala porque a propaganda é uma sátira ali, né? Que tem uma raquetinha e tal, que ele tenta matar o bichinho, mas qual que é a brincadeira? Porque no mercado de seguro, e ali é uma propaganda bem voltada para os corretores, né? Tá. Porque é uma cobertura que quando você vai comprar, dependendo da seguradora, ela fica amarrada com outras coberturas. Então você tem que fazer aquela venda meio que casada. Certo. Você tem que vender ela junto com a cobertura de morte, Uhum. junto com outras. Você não consegue vender ela sozinha. Tá. E essa que é da Asus, ela é vendida sozinha. Então, por exemplo, eu vou falar dela aqui pra vocês e vão falar, cara, essa cobertura, esse benefício faz sentido pra mim. Dá pra Sim. comprar só ela? Dá. Você não precisa comprar outra. Ok. Ah, André, mas quem que não vai querer comprar uma cobertura de morte?
Imagina só que você tá falando com um síndico. Com quantos anos você começou com um síndico? Como síndico, 23, 24. 23, 24 anos. Imagina só, nessa época, se eu estivesse falando com você, eu vou fazer algumas perguntas, e eu vejo que você, por exemplo, mora com os pais, não é casado ainda, não tem filhos, tal. Não tem ninguém que dependa de você financeiramente. Nesse momento, será que vale eu vender uma cobertura de morte? Ou vale eu vender coberturas em vida pra você e eu vou vender uma assistência funeral, porque eu sei que você quer uma cremação. Perfeito. Pra não deixar trabalho pros seus pais, por exemplo. Uhum. Deixar tranquilo. E se acontecer qualquer coisa, vai ter respaldo. Então, ter Tem até essas uma coisas... técnica de vendas aí, né? Exato, tem técnica de vendas, mas a brincadeira do vídeo é justamente pra poder ter essa coisa independente, porque, cara, o mundo evoluiu muito. Sim. A pandemia mostrou pra gente que somos frágeis, né, cara? Ó, é triste, né? Especialmente pessoas jovens, né, cara? Porque a gente achava que só Velha. o velhinho que... Não, cara. Eu tive problema perto de família, assim, de galera jovem que, cara, foi. E que ficou com sequela. Então, cara, isso trouxe... Esse é um receio grande, né, cara? As É. sequelas. Eu tive alguns amigos que também nunca mais voltaram igual. Não cara. volta igual, O cara tinha um cara. raciocínio rápido, hoje em dia já conversa mais diferente. Então, Exato. é triste. Exato. Então, os benefícios, eles vão ao encontro disso, né? Então, esse primeiro, que é o... Ele é muito conhecido no mercado como DIT, Tá. ou RIT. O que é DIT? É diária de incapacidade temporária. E o Tá. RIT é renda por incapacidade temporária. Então, por exemplo, eu comprei esse produto, eu tenho lá que eu contratei, vamos imaginar que eu ganho 10 mil reais por mês. Ok. Salário razoável aí, né? Sim. Quanto que dá 10 mil dividido por 30? Dá 100 reais por dia? Menos. Menos? 3. Eu sou ruim de fazer conta de cabeça. Ok. 10 mil reais dividido por 30. Ó, se fosse só por 3, daria 3 mil, certo? 300 e pouco. 333, Isso. é isso. É. Então, vocês concordam isso que aí. se eu ganho 10 mil reais, o meu dia Vale uns é 330. 330 reais. Se eu sou autônomo profissional liberal, se num futebol quebrei a perna, fico afastado, fiquei doente, tive uma picada de inseto, dengue, que tá rolando um surto pra caramba aí. Sim, voltou. Voltou, cara. Pô, Cara. e detona, né, o dengue. Voltou. Nunca peguei, não, mas já peguei amigos que pegaram. Pô, Fica mal. Fica mal, cara. Fica mal. Dizem que chikungunya é ainda pior. Chikungunya, zika, malária, tem uma série de doenças que podem ser causadas por picada de inseto. Qualquer uma dessas situações, se acontecer comigo e eu ficar afastado, por exemplo, por 30 dias, eu vou receber 10 mil reais. Legal. Mesmo sem trabalhar. Afastado, com atestado médico, Claro. em casa. Então é uma cobertura que, assim, ela vai ao encontro de... Se eu ficar incapacitado do meu trabalho, de forma ininterrupta, por um determinado período, Sim. eu vou receber a diária que eu contratei de acordo com a renda que eu declarei no momento daquele seguro. Comprovou, etc. Né? Então, assim, você vê, é um seguro que não tem nada a ver com morte. Sim. É um seguro que vai repor a sua renda. A sua renda. Se você Uma tiver incapacidade sua algum temporária. afastamento. André, Exatamente. nesse sentido, o carro, É. você tem lá geralmente por um ano, né? Contratado. Se eu eventualmente utilizei, bati, paguei a franquia, eu continuo coberto, certo? Sim. Nesse caso, se eu tive essa infelicidade, recebi, como é que funciona esse pós? Continua do mesmo jeito. Tá. Se você, por exemplo, imagina só que você contratou lá várias coberturas, Tá. inclusive essa, né, o RIT, né, renda de capacidade temporária. Sim. Recebia o benefício. As 10 mil outras que seja. as outras coberturas continuam vigentes. Tá. E essa, ela continua vigente também. Se você eventualmente ficar afastado por outro evento, Dentro desse um ano, vai? a vigência é de 5 anos e ela 5 vai anos. renovando automaticamente. É um produto que, de certa forma, ele acaba ficando vitalício. Tá. Porque ele vai se renovando a cada 5 anos. Entendi. Só que ele não cancela. Tá. Ele Você vai se paga renovando. mensal. Você paga mensal. Mas se renova a cada 5 anos. Ele vai se renovando a cada 5 anos. Legal. Então é um produto que ele é perene, né? Sim. Só que não cancela. Essa cobertura, especificamente, ela não cancela a pólice. Você continua com ela enquanto você precisar, enquanto você Puxa vida. desejar. Então, se você estiver dentro desse período de 5 anos, infelizmente, vai uma vez a cada ano, alguma coisinha, Você ser tem meio direito. azarado. Você pode receber até 2 anos, cara, de afastamento. Pelo mesmo acidente ou a mesma doença. Caramba. Se você ficar afastado Sei lá, Deus o livre, um acidente mais grave. mais grave, já peguei situações aí de 1 ano, 1 ano e meio, né, de pessoas que ficaram afastadas, assim. Esse produto, ele vai pagar até 2 anos, Caramba. dependendo da doença e o acidente que a pessoa ficar. Então, essa é uma das coberturas. Bacana. Tem uma outra cobertura que é super relevante, que ela se chama invalidez permanente total por acidente majorada. Uhum. Já ouviram falar nisso? Majorada? Não. Vocês são da época do El Chan também ou não? Sim. Lembra do- Eu sou mais Ele dança mentira. ainda.
Ele dança ainda. Ele dança E eu ainda? tenho vídeo. Ele é. E eu tenho vídeo dele dançando ainda. Comprovado. Era do axé. Karaokê. comprovado. É. Eu já fui 4 vezes pra Porto Seguro. Ah, então já, você sabe, você conhece bem aí. Na época, não sei se vocês lembram lá, mas na época tinha lá o Jacaré, a Sheila e a Carla Pérez, Ela né? fez o seguro. Não, a Carla Eu fiz o seguro. tinha um negócio que falava muito, né? Eu nunca Sim. vi evidências, né? Eu vou falar aqui pra vocês, é muito o que era falado na época. Sim. Ela tinha feito seguro pro Bumbum. Por quê? Sim. Na época, cara, era o Sim, era. tava na TV, Era o Era o ganha-pão trabalho dela. ganha-pão, e o que ela fez? Ela fez um seguro de vida, só que uma cobertura em vida que ela fez, ela majorou o bumbum. O que que é? Quando você coloca alguma parte do seu corpo que, se acontecer algum acidente, você recebe um valor do capital que você contratou. Vou explicar um pouco melhor. Imagina só que ela contratou lá um capital de 1 milhão. Perfeito. 1 milhão se ela ficar inválida total por algum Perfeito. acidente. Se ela perder só o bumbum, ela não vai ficar inválida total. É uma Sim. invalidez parcial. Sim. Para um produto comum, essa invalidez parcial no nosso mercado a gente chama de tabelinha do açougueiro. O que é essa tabela do açougueiro? É uma tabela que tem vários percentuais com partes do corpo humano. É mesmo. Então, Os dedos da pinça valem mais, né? o dedão aqui vale, ó, o dedão, por Dedão. exemplo, é 18%, o anular aqui é 9%, o dedinho é 12%. É, são os que valem mais. Que é valem o mais. movimento de pinça que você faz, assim. Exato, tem isso. Então, o que que acontece? Quando você não tem a majoração e perdeu uma parte do corpo, o membro ali, vai pagar um percentual Dentro dessa sua dentro dessa tabelinha. tabelinha do açougueiro. Só que quando ela fez, ela majorou o bumbum, ou seja, ela não ia receber um percentual, ela ia receber 1 milhão Caso ela tivesse algum feito, problema. nesse exemplo, né? Então, hoje esse produto, Cristiano Ronaldo fez também, pelo o menos. jogador de futebol faz pras pernas, é muito comum. Médico, cirurgião faz pras mãos, Sim. dentista, né, que usa bastante a mão. E hoje a gente tem um produto que, por exemplo, você tem lá uma invalidez, se perder uma visão, um pé, uma das mãos ou o polegar na função de pinça. Sim. Se perder, vou dar o meu exemplo, eu tenho esse produto hoje de 1 milhão. Se eu perder qualquer um desses 4 membros que são parciais, eu vou dar entrada no seguro e eu vou receber, vai vir 1 milhão na minha conta. Caramba. Ah, André, você vai fazer o que com esse 1 milhão? Posso fazer o Vou arrancar o tratamento? dedo. Tem gente que fala que arrancaram, né? Os dedos aí, não sei até onde vai. Sim. Mas isso, galera, essa é uma cobertura que ela é extremamente importante, porque você pensa, ó, essas 4 situações que eu falei pra vocês, Sim. uma mão, um pé, um olho e o polegar na função de pinça. Se perdesse num acidente, afetaria a vida de vocês? Não tô falando só de trabalho, tá? Sem A dúvida. vida, a vida. Sem Total, dúvida. Sem total. dúvida. Eu ando muito de moto. Só um parênteses, tá? É, Nós estamos aqui, essa sala aqui é da Brasconde, que o é. Reginaldo e o Gabi nos atendem aqui super bem. O Reginaldo teve um acidente relativamente sério de carro É. com a família. E ele ficou um bom período com a mão dele. Então podia ter acontecido um pior. Poderia, E, aí, poderia. e ele tava aqui sofrendo pra se alimentar. Olha lá, tá vendo? Enfim, Se ele tivesse a do HIT, por exemplo, possivelmente ele teria recebido alguma cobertura. olha lá. Porque ele deve ter ficado um tempo Sim, debilitado, né? sim. É o HIT que poderia caber nessa situação, Uhum. como invalidez. E essa de 1 milhão, aí falando até em termos de valor, porque às Sim. vezes as pessoas ficam curiosas. Pô, mas quanto custa um seguro de 1 milhão? Claro. Exatamente nessa configuração. R$70 por mês. Mentira. Eu pago R$70 por mês Pera pra aí. 1 milhão. Pera aí. Eu tô falando sério, 1 milhão, 1 milhão. Que legal. Pior milhão. que é isso, cara. É porque a gente tem também o costume de fazer um comparativo com o seguro do carro, né? Porque você pega um carro de uns 50, 60 mil, você paga 2 mil por ano. Sim. O Vida não tem. A precificação é totalmente diferente. É totalmente diferente. Aliás, André, desculpa até te Vai lá. perguntar isso que eu vou te falar, mas qual que é a base? Porque realmente A irrita expectativa de vida que você usa? você pagar. Como que é a base de cálculo? Ah, Porque realmente esse comparativo é natural, sim. que é o que a gente tá mais habituado É. e tal, e há uma discrepância É. colossal. Quando a gente aprova um produto, seguro de vida, ele parte de uma tábua atuarial, uma tábua de mortalidade. Tá, E tem tábuas americanas, né? E tem Sim. tábua que é brasileira. tá. A que a Azul é uma brasileira. É uma tábua que ela tem lá todas as idades. Uhum, 18, 19, 20, 20, vai até 100 anos lá, por exemplo. uhum, E cada idade tem um coeficiente. tá. Então é a partir desse coeficiente que você chega no preço. Ok. Aí você tem o preço puro, o preço net, que a gente fala. Em cima desse preço, a gente coloca a comissão do corretor, coloca Claro. lá a despesa administrativa, Claro. em cima disso. Só que quando a gente olha para seguros que cobrem só acidente, como esse que eu falei, que é uma invalidez majorada, Sim. não é pela tábua. Aí é uma estatística que a seguradora faz com base em acidente. Tá. É curioso, né? Quando a gente começa a ter os sinistros dentro de seguradora, morte, por exemplo. A cada 10 mortes, 8
são naturais. Só 2 são acidentais. Você tá brincando? As pessoas morrem mais por doença do que por acidente. Olha só. O acidente é menos, a frequência é menor. Por isso que seguros que cobrem só acidente é mais barato. Entendi. Porque a frequência é menor. Olha só. Então esse é um dos motivos de... Talvez você, não sei se o Ayrton acompanhou, durante a pandemia teve uma polêmica, porque tirando quem tava com Covid, É. mas as outras cirurgias eletivas não estavam acontecendo. Você ia gratuitamente fazer alguma cirurgia à toa lá, e aí os hospitais particulares começaram a reclamar. Não sei se vocês lembram desse parênteses. Deve ser em torno disso, né? O Vida, cara, ele é um negócio muito interessante, assim, né? Tem a questão da tábua, Sim. tem questão de estatística, tem questão de massa, do quanto que aquela seguradora já pagou de sinistro para determinada cobertura. Então, tudo isso Ela tem um cálculo score. dela também ali, Tem, sei tem. lá. A Porto Seguro tem um, Isso. a Asus tem outro. Tem um assim por diante. documento dentro da seguradora que se chama nota técnica atuarial. Esse documento é como se fosse a receita secreta, a receita da Coca. Sim. A receita das seguradoras fica num documento chamado nota técnica atuarial. É Tá. ali que cada uma faz a sua precificação. Por que umas ficam mais baratas do que a outra, o componente técnico do produto, fica essa parte matemática, né? Sim. Atuarial fica nesse material. Que entra essas coisas que a gente conversou. Isso, exatamente, Pô, que legal, exatamente. Que legal. Uma outra cobertura que é legal também para esse tipo de perfil, ela se chama doenças graves. Uhum. Tava até falando com um amigo aqui, né, antes de Sim. entrar. E é uma cobertura super interessante. É pesado falar isso, mas é uma cobertura necessária hoje, né? Saiu uma pesquisa em 2017 no IBGE, quando eu peguei, que nos próximos anos, a cada 3 brasileiros, 2 vão ter alguma doença grave. Puxa Aqui. vida. E não é só componente hereditário, cara, é ambiente, inclusive, né? Onde a gente tá vivendo, com quem a gente tá saindo, o que a gente tá se alimentando. A alimentação contexto. terrível, É né? um contexto de coisas, cara. E é um produto que ele na hora que você compra, você pode, por exemplo, eu vou contratar com base na minha renda. Então eu ganho 10 mil reais, eu vou fazer um produto que eu quero ter um capital, um valor de benefício de 24 vezes essa renda. Então eu vou pegar 240 mil reais. Coloquei o valor do capital, 240 mil reais. O que significa dizer? Que se eu tiver um diagnóstico de alguma doença que está listada naquele produto, exemplo, câncer, AVC, infarto, Alzheimer, esclerose múltipla, dentre outras, qualquer diagnóstico desses que estão listados, se tiver lá, o médico deu laudo, vem aquela notícia ruim, você pega a documentação, dá entrada na seguradora, a seguradora vai te pagar na conta 240 mil reais. André, mas o que eu faço com esse dinheiro? Você pode pegar e fazer um tratamento, de repente tem que fazer uma cirurgia às pressas, Sim. tem que fazer um tratamento fora do Brasil, ou até, eu já peguei casos assim, da pessoa pegar o valor, cara, eu vou fazer uma viagem com a minha família, bicho. É a Eu vou pra última. Disney, vou fazer a É a última. minha última viagem. Exato. Você pode fazer o que você quiser com aquele dinheiro. Óbvio que o grande objetivo é pra você fazer um tratamento legal, né? Mas se você quiser pegar Mas e é guardar, livre, investir, vamos é dizer assim. livre, é livre. Já pegamos situações da pessoa ter uma doença grave. Em 40 dias ela se reabilitou, ficou bem, cara. Ela tinha pego 400 mil reais. Puxa, Ela pegou, abriu um negócio pra ela. olha que Olha legal. só. Entende? Então, assim, olha as possibilidades que o seguro Muita traz, coisa. cara. É muita coisa, Muita cara. coisa. Muita coisa, muita coisa. Aí tem outras aí também de área de internação hospitalar. Uhum. Aí fala, poxa, mas essa aqui pra quem tem plano de saúde, né? Que você comentou até um Sim. pouco de saúde. Foi. Que confunde, né? Fala, de área de internação hospitalar. Sim. Mas quem tem plano de saúde serve muito. Pra quem não tem, mais ainda. E aí eu gosto de fazer um paralelo, porque quem tem plano de saúde... Vocês têm plano de saúde? Tem. O plano de saúde, qual é a função dele? Se eu ficar doente, eu vou lá procurar o hospital perto da minha casa, onde eu gosto. Se eu tiver que ficar internado, eu vou ter cobertura. Sim. Se eu tiver que ficar 30 dias internado lá, tá tudo certo, né? Sim. Legal. E os boletos? Como é que fica o condomínio? Como é que fica a parcela do carro? Como é que fica a alimentação dos filhos? Uhum. Perfeito. As contas de casa. Eu entendi a lógica. Os boletos vão pro hospital junto com a gente? Eu vou te dizer uma coisa, agora eu torcer pelos boletos, porque eles sempre vêm. Que bom, né? Não é? Que bom, Não né? vão? Vão. Não vai parar de chegar. Não vai parar de Não vai chegar. parar de chegar. Qual que é a função dessa cobertura de área de internação hospitalar? Pensem assim, ó, o plano de saúde ele vai te ajudar da porta do hospital para dentro. O DH vai te ajudar da porta para fora. Bacana. Então, se você contrata um DH lá, um de área de internação hospitalar, por exemplo, de R$1.000 por dia, Uhum. que é totalmente possível, que vai te cobrir até 200 diárias. Uhum. Se você ficar 200 dias no hospital, você vai receber R$200 mil. Legal. Você Cara. pode pegar esse dinheiro para continuar pagando as suas contas, né? Manter a sua vida honrada, não deixar os boletos vencerem Sim. e fazer o que você achar que tem que fazer. De repente tem algum tratamento,
Já peguei situações de família que tiveram que vir para São Paulo para fazer o tratamento, pegou o dinheiro, trouxe a família para cá, alugou um hotel para poder ficar perto. Então, assim, ó, inúmeras Muito possibilidades legal, em cara. vida. Você vê, não falei de morte até agora, cara. Sim. Tem muita tudo coisa em vida. pra poder oferecer. Deixa eu te perguntar, não sei se isso mais pro final, mas perguntar assim, que a gente tava falando de comparação com o valor de carro, Uhum. né? Vamos falar, tem um pacote, não tem um pacote mínimo, porque você falou que cada uma você consegue vender separadamente, né? Pacote de valor, né? É, Tá. questão de valor. Mas vou pensando assim, num seguro básico, pelo menos de vida, invalidez O cara parcial. começar, acho que O você cara tá... começar assim, puta, um pontapé. E aí, claro, talvez a pessoa vai melhorando durante o período, vai incluindo mais algumas coisas, ou até aumentando o valor da pólice e tudo mais. Quanto que ela pagaria mais ou menos? Enfim, não precisa ser exato, né? Não, Mas porque o síndico tá aqui ouvindo, ele vai querer saber, cara. porque né, O cara não tem... Qual valor que importante. vocês acham que seria legal? A partir de qual valor vocês acham que seria legal ter um seguro de vida? Ó, você falou aí os 70, né? É. Acho que 100, 100 e poucos reais. Eu acho que É. tá dentro de uma... É possível ter um seguro a partir de R$ 5 por mês. 5 reais. R$ 5. R$ 5. Tá mais barato do que anunciar no Facebook. Cara, Tá bem mais barato que anunciar no Dá Facebook. pra O ter um Facebook seguro. tá caro pra anunciar, viu? dá pra ter um seguro a partir de R$ 5, cara. Que legal. Dá pra ter um seguro a partir de E o R$ 5. que cobra um de 5 reais? Agora me interessou. Você pode ter, por exemplo, esse DIH que eu comentei agora, o Diário de Internação Hospitalar. É mesmo. Tem, você pode ter. Você depende, você coloca ali uma. Lógico que vai depender aí de Não, tudo idade, bem. né? Os parâmetros. Mas você pode ter essa cobertura, mais ou menos ali de uns 200, 300 reais por dia, pagando 6, 5 e pouquinho por mês. Legal. Vou te contar um caso real. É. 2018, eu rompi um tendão de Aquiles. Da perna esquerda. Por sorte, hoje eu tenho empresa e tudo É. mais e tal, mas na época eu já trabalhava emitindo nota fiscal. Por sorte, o meu empregador, vou falar dessa forma pra Sim. facilitar, o cara era muito bom coração. O trabalho que eu podia fazer remotamente, Tá bom. mas podia ser que não acontecesse isso. E de certa forma, eu tava lá pra cima. Eu não sei se você conhece essa lesão, você ficou 1 mês e meio sem pôr o pé no Isso que eu ia chão. perguntar, quanto tempo você ficou 1 afastado? mês e meio. Se você tivesse o RIT, renda por incapacidade temporária, você teria recebido 1 mês e meio, 45 dias? Sim. Você teria recebido 45 dias do valor da diária da sua renda. Seja lá o que... Naquela dos 10 mil que eu Sim. fiz a conta, 300 reais por dia, você Sim. teria recebido 300 15 vezes mil. 45 mil. Olha isso. Quanto dá essa conta? 15 mil. 15 pau. Então, além do que ele te ajudou, você teria tido mais 15 mil na sua conta. De refresco, porque, de certa forma, eu tive mais gastos, né? Eu andei de Uber, eu não sei o quê. Aí, ó, pegou, Jonas, você pegou. Porque aumenta o gasto, aumenta o gasto. custo da sua vida, cara. Sim, E as pessoas não param pra pensar nisso. exato. Só param pra pensar quando acontece. Sim. Antes de acontecer, fala, não, mas não vai aumentar. Tanto foram gente boa os caras, É. que eles me ajudaram a rachar a conta do Uber. Cara. Olha lá. Eles me racharam a conta do Uber. Então, sei lá, fiquei esses 45 dias, fiquei em casa uns 15 e uns 30 precisei ir. Só que eu não conseguia dirigir. Pé esquerdo, mesmo que tivesse o carro automático, É. não é seguro, cara. Ah, não é. Você ficar Imagina. dirigindo ali, né? Perigoso. E o pé pra baixo muito tempo, então ia com o Uber lá, pé pra cima Olha e aí. tal. Não, Enfim, você de atestado em casa certamente receberia, cara, por conta disso. Tá vendo? Essa é a mesmo função do sendo seguro. autônomo, nesse caso, que é o que a gente tava Não. falando. Você pode ser autônomo, profissional liberal, pode ser assalariado. Você pode não trabalhar. Assalariado também? Pode. Você pode não trabalhar? Não, aí não. Essa cobertura tem que trabalhar. Tem que ter renda. Essa você tem que. Ela só funciona para quem trabalha. Ah. Diferente, por isso que cada uma tem a sua lógica, a Especificidade. especificidade, né? O HIT, essa precisa trabalhar. Agora, aquela invalidez majorada que eu falei, não tem vínculo nenhum se a pessoa trabalha, se ela não trabalha. O DIH, que se a pessoa ficar no hospital, também não tem vínculo se trabalha ou se não trabalha. Mas é por isso que é legal ter um corretor que manja, né? Por isso que Sim. o Calil e a Beto, eu vi o podcast que vocês fizeram aqui. Sim. E eles, de fato, eu conheço eles muito perto, assim. Sim. Eles são muito consultivos, cara. Sim. Eles são corretores, assim, ó, que quem sentar pra trocar ideia vai comprar um bom produto. Sim. Porque precisa de uma pessoa pra explicar, porque numa dessa, a pessoa não trabalha. Aí vende todos os produtos. Tem produtos ali, cara, se der o sinistro, não vai pagar. Porque a pessoa não tá nem elegível pra receber. Ela já comprou como risco excluído, vai. De maneira E, prática. infelizmente, assim como tem síndico que não é legal, É. né? Tem corretor que não é bacana. Tem, toda profissão, tem. E aí você contratou um seguro achando que tá em paz e acaba não sendo... E acaba, cara, tem que tomar cuidado, cara, porque tem as nuances ali, né? Cada cobertura, às vezes é uma carência que você precisa saber que tem. Por exemplo, essa de doenças graves que eu comentei com vocês, Sim, e não é puxando sardinha não, cara, porque isso foi uma das coisas que me fez entrar na ASUS. claro. Esse produto, normalmente, ele tem
um Carência. período de sobrevivência. Carência todos têm ali de 60, o nosso é 60 dias, Tá. o mercado às vezes trabalha com 90, 120 dias, né, de Tá. carência que você não pode acionar no começo. Tá. Mas tem um negócio, cara, que pra mim é a parte grave do produto. Então, assim, se eu contratar o daquele que eu arranco o dedão, eu não posso acionar antes de 6 meses. Não, esse não tem carência. Deve se pensar, única, então. a única carência que tem, olha só, isso aqui é legal também, mas não é só de uma seguradora, isso aqui é Código Civil. É quando a pessoa pratica o suicídio ou a tentativa, aquela tentativa mal sucedida. Então, quando isso acontece, se for constatado pela seguradora, ela não paga nos primeiros 2 anos. Mas é qualquer seguradora. Tá. Então, Mas também faz sentido, né? Cá entre nós. faz. Vou fazer um seguro e vou me matar pro pessoal receber o seguro. Cara, não posso falar? Tem um monte. Não, eu tô te Tem um falando porque eu monte, imagino cara. que infelizmente aconteça. monte. O cara já decidiu que Posso vai dar contar fim uma história rapidinho pra vocês aqui? Por favor, Uma claro. cliente, ela me ligou, faz tempo isso, moleque. Tava começando a carreira. Ela me ligou. Oi, André, tudo bem? Tudo bem. Ela falou, peguei seu contato aqui com uma pessoa que comprou o seguro com você e eu queria falar um pouco sobre ele. Eu falei, claro, vamos marcar um bate-papo. Não, mas eu queria tirar uma dúvida por telefone primeiro. Pode? Eu falei, pode. Ela falou, esse seguro aí cobre suicídio? Ela veio exatamente com essa pergunta no telefone. Eu tinha 23, 22 anos. Que já é duro de receber. É duro e eu fui muito inocente na minha resposta. Hoje eu nunca mais não faria isso. Sim. Eu falei pra ela assim, ó, cobre. Só que você vai ter que ter um pouquinho de paciência. Ela falou, aí começou a dar risada. Ela falou, por quê? Eu falei, porque tem que esperar 2 anos. Porque isso é regra do Código Civil. É uma carência. Se você tentar se suicidar nos primeiros 2 anos, não vai ter cobertura. Depois dos 2, Depois tá top. pode se Se suicidar. não, tem uma paciência aí, 2 aninhos, tá maravilha. Ela deu risada na hora, mas, cara, olha que loucura. Eu não sabia como que a menina tava do outro lado, né? Claro, não. Muitas vezes suicídio não. é depressão, doença e tal. Não. Mas é uma história boa, meu. Que É loucura, loucura, cara. cara, loucura. Não, e as seguradoras não trazem, né, estatística, mas, cara, o que tem de suicídio, bicho, que recebe, de pessoa que se matou e chega assim nisso lá, e aí tá no período de carência, não pode pagar e tal. Tem um monte. E realmente, né, eu fiz algumas lives também um pouquinho mais pesadas durante a pandemia, porque o número de suicídio naquele período aumentou também muito. de forma colossal. O cara perdeu alguém, não aguentou, enfim. E eu entrevistei uma psicóloga na época, né, falando e tal, e ela tava comentando isso. E às vezes, cara, realmente o cara se suicidou sem a negligência, né, porque ia fazer mesmo. E aí a família perde aquele transtorno, a dor emocional já, né. É duro. Dizem que é um dos piores, né? Porque, inclusive, na pandemia teve muito isso. Não sei se isso chegou até os seguros, mas uma das formas de você atenuar o luto é você fazer aquela questão fúnebre, né? Então você enterrou, você fez o velório. É. Cara, a pandemia tirou o velório. Tirou, né? É. E o suicídio é um pouco assim também. Porque, embora em situação normal você tenha um velório, mas foi uma ruptura. É. E geralmente é um cara mais jovem em relação. Não tá no previsto. Eu acabei até fazendo auxiliando uma senhora a fazer um TCC sobre morte, que desespero. E aí você estuda essas coisas e é triste. Você tem que demais, passar cara. pelo luto, cara. Tem. É importante pro ser humano passar pelo luto. Aí quando tem a ruptura, pode desencadear muita coisa ruim. Isso Sim. Eu falo que no dia da minha cremação lá tem que estar rolando um pagode. E se o pessoal quiser uma feijoada ainda, pode pedir uma feijoada. Boa. Não, cara, você porque- não está falando isso. Eu tive eu sou uma pessoa privilegiada, eu perdi poucas pessoas próximas em vida, né? Eu também, graças a Deus. Os meus nesse avós sentido. paternos, maternos, desculpa, faleceram antes de eu nascer, praticamente, ou que eu tinha É. pouca idade, então, infelizmente, eu os mal conheci, então É. não perdi, né? E o meu avô, e essa é uma perda significativa, o pai do meu pai veio a falecer. E o nosso velório foi um pouquinho diferente, porque a gente ficou lembrando histórias do meu avô, e meu avô era um cara muito sarrista. É. A gente teve um privilégio também de ter a oportunidade de despedir, né? Ele teve um segundo câncer, e esse segundo câncer já foi aqueles bem Mais severos, né? bem Já severo, e tanto que acabou sendo no cérebro uma parte dele. O cara falou, ó, se eu operar, pela saúde dele, a chance de... Então, gente, se vocês puderem chamar a família pra despedir. Então, acabou sendo assim. Nós fomos visitá-lo e tal, e a gente só podia ir de 2 em 2. E aí o meu pai foi com o meu irmão. E meu irmão é 7 anos mais novo que eu, e quando ele tinha uns 3, ele foi pedir umas bugiganga. Meu avô tinha um monte de carrinho, não sei o que. Ele pediu pro meu avô, vô, o senhor me dá esses carrinhos, né? Aí meu avô, quando eu morrer, lá atrás, né? Quando eu morrer, eu te dou. E aí meu irmão deu uma volta lá no apartamento do meu avô e voltou lá. Pô, o senhor vai demorar muito pra morrer? Olha. 3 anos de idade, beleza. Aí passou. É. Aí anos depois, essa história que eu tô contando, aí ele foi lá no hospital, eu fui visitar o meu pai e o meu irmão, entrou na sala.
Meu avô mal esperou meu irmão entrar e já lembrou dessa história de tempos atrás, assim, você veio ver se eu vim morrer mesmo, vou pegar as coisinhas, né? Olha, você Então, lembrou. assim, a gente levou É. esse clima pro velório. É. E aí foi ruim, porque as pessoas lá fora, olham, os caras estão desrespeitando, velho. Mas, cara, a gente tava Tentou levar a alegria que ele deixou, num né? clima bom, meu avô era muito né? sarrista e tal. Inclusive ele, você imagina, cara, no meio do câncer, lá, fudido, É. e você vai lembrar de fazer monetizar, uma viu? piada É, antiga, assim, então... é muito Eu- uma pessoa eu- evoluída. Eu, Essa é uma pessoa não, eu evoluída. tive uma experiência dessa com a minha avó. É? Minha avó faleceu, mãe da minha mãe faleceu. E aí, meu, tava uma roda, meus primos, tudo que foram criados ali pela minha avó. A gente começou a dar risada, nem lembro o que a gente tava contando, mas tava Sim. contando alguma. Aí chega meu tio, pai do meu pai, e foram criados todo mundo junto ali, minha avó teve muito acesso a eles também, Sim. até criou eles, foi uma segunda mãe e tudo mais e tal. Falou, nossa, sua avó tá falecida e você dando risada? Ai. Aí eu olhei assim e falei, é o seguinte, vai embora. A avó é minha, não é nada sua. Vai embora. Porque da minha avó e do meu Cuido eu. luto, É, cuido eu. é. E a gente tava conversando, porque assim, eu tenho esse, fazendo testamento justamente, escrevendo isso, que eu quero um negócio assim. E cara, a morte, ela A única certeza da é um vida, né? objetivo. Exato. Você vai morrer, velho. Você É. não tem como fugir disso. Pode ser antes, pode ser um pouco depois, mas você vai morrer. Então, assim, Infelizmente. você não tem que tratar a morte como uma situação ruim, É. né? Então você tem que tratar ela como, eu falo o quê? A morte é apenas o princípio, né? Então, Sim. enfim, Aí tem crenças também, tem né? crença, Aí entra e outras aí questões, entra né? tudo Sim, mais, sim. mas quem morreu, morreu. Já era, assim. O pessoal falava, você é muito frio, você... Não, quem morreu, morreu. Quem vai ficar triste é quem tá aqui. Sim. Então vamos tentar fazer um negócio um pouco mais leve e tal. Não, Eu penso na minha avó me criou, assim, né? Sim. Falo da minha avó toda em festa, família e tal. Pra mim é uma situação que, tipo assim, Transcende, né? é o ápice de tristeza e tal. Mas eu falo assim, puta, melhor ela ter ido do jeito que ela foi do que passado a doente, não sei o quê. E tá Sim. tudo certo, cara. Não. E aí não tinha seguro. Olha aí. Não tinha seguro. E o funeral, gastou muito? Você lembra, né? Cara, eu acho que deve ter gastado em torno de quase 10 pau, Uns mais 10 ou menos. pau, né? Quase 10 Isso mil, aí. uns 7 mil, 8 É mil isso, reais, mais é ou isso. menos. É isso o preço. Ainda mais na pressa, né? É. Sim. E- E aí, se você não tá preparado, entendeu? Foi tudo uma correria, assim. Sabe quanto custa uma assistência funeral por mês? Um seguro? Vocês fazem ideia de valor? Não consigo estimar, cara. Uma assistência funeral de 15 mil reais. Se acontecer, vai ter até 15 mil. Pode Sim. ter cremação, tem aluguel de jazigo, tudo. Dependendo da idade, obviamente. Sim. Mas fica em torno de R$1, R$2 por mês. Caramba. Impressionante. Você vê, cara, e é um produto que, assim, assistência, não só pelo valor, mas é um momento, cara, que é delicado pra caramba, né? E Cara, aquela coisa que você liga Isso, e a pessoa vai lá e resolve tudo. é isso que eu ia falar. exato. O Você vai ligar, vai uma pessoa que ele vai te encontrar Calil, num o determinado Roberto lugar. comentaram cara, sobre isso. É. É verdade. Aí tô você vai lembrando. lá, ele resolve e ele fala assim pra você, cara, de repente à noite ali, fala, cara, vai pra casa, vai tomar um banho. Deixa que eu resolvo. Eu te ligo quando estiver pronto. Vai passar a noite, madrugada, tô 7 horas da manhã, te liga, tal, não sei o quê. Aí você vai lá. Eu brinco assim, entre aspas, né, cara? O nosso trabalho ali é chorar, confortar a família, porque a parte burocrática é importante ter, porque essa galera tem já os esquemas, no bom sentido, com as funerárias, cara. Sim, Cara, sim, não é sim. isso. Se você vai lá, É um como se fosse filho, um despachante, né? exato. Porque é difícil, cara. Despachante da É morte. da morte. Como que é? O seu corpinho logo vai ser meu? Como é que é? Seu corpinho lá vai ser. Cara, adorei essa frase. Ó, Não, eu hoje- vou postar essa frase hoje, cara. Eu vou postar, Ó, vai ter- ó, audiência perdendo, né? Despachante da morte. Tá saindo vários slogans aqui. Né? Cara, não deixa de ser, é verdade. O cara tá ali pra assessorar É isso. quem cara. morreu. É isso. E quem tá vivo vai ter um puta sofrimento de fazer. Não, baita cara, trabalho. um puta eu perdi minha tia recentemente, irmã gêmea da minha mãe, cara. E ela tinha o Gêmea seguro, ainda, gêmea, cara. cara. Ixi. Ah, Aí tem que dando força pra minha mãe, porque gêmea acho que ainda tem um laço, né? Com certeza. Diferenciado, né? Não, e com pra certeza. você olhar ainda a pessoa ali. Não, cara. E aí, quando aconteceu lá, a gente tinha assistência, o cara chegou, o cara já cuidou de pensou tudo. Casa de Ferreira, espeto de Não, pau? não dá. Em casa todo mundo tem, cara. Não dá, não. Eu tenho 7 apólices, cara.
7? 7. Mas é que eu tenho uma estratégia, né? Como eu tenho lá minhas filhas, minha Tá mãe e parecendo tal. aqueles caras que usam consórcio, né? Faz 7 consórcios pra ver qual que é. Cara, mas sabe, eu vou falar um negócio pra vocês. Vocês têm filhos? Eu tenho uma Tem? filha. Ó, eu tenho 2. Das 7, lá tem 2 apólices. O que eu faço? Uma é pra Eva, que tem 7 anos, né? E outra Sim. é pra Isa. Aí Isa eu tenho tem uma. quantos? A Isa tem 10. 10. Aí tem uma pra Priscila, que é minha esposa, tem uma Sim. pra minha mãe lá e tal. Mas vou pegar nas 2 aqui só pra vocês entenderem qual que é a mecânica que eu fiz pra minha mentalidade. Sim. A pandemia chegou e foi Sim. um baita exemplo de que, as coisas podem apertar e a gente tem que Sim. reduzir custo, tá? Uma série de coisas, né? Contrato, às vezes, você pode perder. Por que eu fiz separado? Porque se eu pensar em cancelar qualquer uma das apólices, eu penso assim comigo, quem que eu vou deixar na mão? A Isa? A Eva? A Pri? A minha mãe? Eu vou ser o último, mas É? quem que eu vou deixar? É isso, cara. A minha cabeça é essa. Se eu pensar em cancelar, eu vou ter que cancelar uma delas. Aí eu penso, quem que eu vou deixar na mão? Aí eu não cancelo nenhuma. Aí eu reduzo o Netflix, eu tiro um pouco ali da cervejinha do final de semana, é uma pizza a menos que a gente come. Mas em casa eu faço essa conta, assim. Claro que não seguro, porque é uma coisa que... Tô aprendendo ainda, Temos né? o seguro, É. cada um tem o seu seguro, certo? Mas a conta de casa é justamente isso, assim. O meu último É. é escola. Eu mexo em Ah, é. escola das crianças. Se assim, eu não puder pagar, Não assim, tem mais o que fazer, não tenho né? o que fazer. É. Aí eu vou mexer em escola. É. Enquanto eu puder tocar, É. escola é uma coisa que eu não mexo. Educação. A gente falou da questão de educação financeira e tudo. Isso. Cara, educação como um todo. É uma coisa que eu não só mexo assim, se eu falar assim, puta, não dá. Tem que ou trocar de escola pra pagar mais barato, ou chegar no nível de ir pra escola, vai pra uma escola pública e vai ser Até eu respirar. Mas olha esse pensamento que legal. E o seguro em vida, ele funciona pra isso também, Pra cara. isso Porque também. numa ausência, numa morte prematura, num afastamento, cara, eu não quero deixar minhas filhas sem estudar. Eu quero proteger a escola delas até os 21, 24 anos. Sim. É uma ferramenta inteligente pra você ter, cara. Quem tem filho hoje, especialmente, não tem como não ter um produto. Não tem. Sim. Quem não tem também, tem as suas... Meu pai, eu demorei 10 anos pra vender o seguro de vida pro meu pai, cara. Ele achava que eu queria ganhar dinheiro em cima dele. Não, você quer ganhar comissão em cima de mim? Pai, pelo amor de Deus, cara. Assim, eu vou ganhar, mas eu quero vender Não, porque negócio. eu não ganhei nada. Pior que eu não ganhei nada. Eu falava pra ele, pai, não, que não vou. Chegou uma hora que eu tive que ser um pouco mais incisivo com ele. Eu falei, pai, é o seguinte. Você tem dinheiro guardado aí na sua corretora de valores, você tem o teu apartamento que você comprou agora, tem uma casa lá no interior. Bicho, quando você não estiver mais aqui, tem 2 opções. A primeira, tudo que você construiu, o dinheiro que tá lá no seu CPF, você pode deixar tudo com o banco, ou você pode ter a opção de deixar na mão da tua esposa, que é minha madrasta, né? Sim. Ele, como assim? Eu falei, cara, vamos imaginar, eu não sei quanto você tem guardado, quanto você tem de bens. Não importa. Mas eu dei um exemplo. Imagina que você tem 1 milhão. Se você tiver 1 milhão, pensando em inventário, custas judiciais, jogando aí, conservador, 20% de tudo que você tem. A Ada vai ter 200 mil reais da noite pro dia, se você tiver uma morte Porque prematura. é isso, né? É Tem que isso, pagar cara. rápido, né? Tem que pagar, senão o negócio aí vai aumentando e, cara, enquanto você não faz o inventário, É 30 dias. fica tem um prazo curto ali. Quanto mais você vai curto. passando, ele vai tendo juros ali, Tem né? multa, Tem vai multa e ter. tal. E se você não faz, cara, o dinheiro vai ficar parado. Ela vai ter 200 mil pra fazer e tudo isso, pra ter acesso a tudo que você construiu? Que maravilha você ter agora, né? É. Ah, pô, pensando por esse lado, eu falei, então tá bom, então vamos fazer um seguro de 200 mil reais. Só pra inventário. Porque se você vier faltar, a gente vai pagar 200 mil na conta dela. Aí ela faz lá o espólio. Aí fala assim, mas filho, eu tenho 10 milhões. Não vai. Então, mas é isso. Porque tem gente que fala assim que é muito rico, muito dinheiro, não precisa de seguro de vida. Talvez não precise. Mas pro inventário, cara. Você sabe que eu vi essa história É. e é interessante por conta disso. Um casal de amigos meus tava tendo essa discussão, porque eles são 2 irmãs que o pai deu uma casa pra cada uma. Tá. E aí ele falou assim, ó, gente, entreguei, agora eu quero aproveitar um pouco minha vida também. Já dei a casa pra vocês 2, vocês se virem, né? E ele falou, então eu não tô pagando mais nada, só isso. Aí uma das 2 irmãs começou a chiar com o pai e tal. Aí o casal falou assim, não, mas peraí, se o cara morrer, eu não tenho nem como aproveitar isso aqui. Vocês têm que ajudar assim a pagar o seguro. Era a confusão era do seguro. Ah, pô, o filho tem que pagar. Sim. Eu pago isso pra minha mãe. Então, Tem que pagar. a confusão era essa, porque É. eles não estavam querendo pagar. Eu falei assim, mas cara, se morrer, não tá no nome de vocês. É. Tá lá, vai perder.
Mas você vê a educação financeira. Que Educação falta, a pessoa financeira. precisa ter consciência. Então, cara, mas aí, pra- por sorte, né? Então, dos 4, um tinha, É. ficou puxando, só que aí era o cunhado. E sabe que é Ah, complicado aí, essa questão, né? Não era nenhuma das irmãs que tava à frente disso. É. Era o esposo de uma delas. E aí, confusão. E vou te falar, viu, Jonathan? Isso aí vai dar um BO quando ele morrer, cara. Aí vai dar uma treta, bicho. Porque aí você vê, né? Falam, né, que quando você Sim. dá poder e dinheiro pra uma pessoa, Aí Você sabe se quem é a conhece. você sabe o que vai pessoa. acontecer, né? É. E normalmente, quando dá esses BOs assim, cara, é na morte da pessoa que deixou muito bem, muito patrimônio, você começa a ver a família, cara, Degringolando. tretando, brigando, enfim. É Por isso, triste, cara. é por isso que o triste. pessoal, eu falo de testamento. Testamento o pessoal acha que é pra quem é rico. Ah. Só pra quem é rico. Não, cara, o testamento é pra você colocar suas vontades. Tem um seguro. Faço lá um seguro de 1 milhão. Acabo não destinando alguma coisa dentro do seguro pra família e tal. Posso fazer um testamento que o seguro de 1 milhão, 500 mil pra minha esposa, Instituição de caridade que seja. 250 mil. Mas nesse caso, bom ponto. Nesse caso, se ele não nomear na proposta, vai pro artigo 792 do Vai Código pra, Civil. vai pra esposa. Aí é 50% para cônjuge e 50% pros herdeiros. filhos. É. Aí a seguradora vai avaliar quem Uhum. para poder pagar. Se você destina, legal. Se destina, não entra. Aí se eu vai- faço 1 milhão, aí eu não coloco minha esposa, só coloco meus filhos. Beleza. Só os filhos vão receber. Só eles vão receber. A esposa não vai. Não vai receber. Não vai. Não vai. Não entra no código. Não. Quem você indica vai receber. Só não pode pôr amante. Não pode. Não. Não amante pode. não pode. Não, pode. É interessante. Amante não pode. Amante não Olha pode. isso. Amante não pode. E tem gente que coloca, tá? Sim, então por Não isso que eu tô pode, te perguntando. Não pode, Ah, não é pode. mesmo? Porque não tem vínculo Tem. legal? Não, cara, não pode. Legalmente não tem como, né? Porque a pessoa É isso que eu tô casada. falando, não tem nenhum- Exato, não pode. Não pode. Olha isso. Agora, Mas se pô, for eu já amiga? sou separado. Se Não, for beleza. amiga? Se for, mas assim, ó. Amiga? É, Se eu fosse com amiga. exemplo, tá? É que isso aqui dá debate pra, Dá debate pra mais de pra metro, Ô, né? é que nós estamos perto do final Corta, aqui, ó. agora ficou interessante. Mas isso aqui, por exemplo, se você pega ali Ah, uma me pessoa que é interessou. casada. Não, esse Joguei a assunto- bribinha, né? Joguei a esse bribinha, né? assunto é demais, cara. O cara é casado legalmente Sim. e deixou uma amiga como beneficiária. O que pode acontecer? Logo na entrada, a seguradora possivelmente vai questionar. Falou, peraí. Por que você deixou uma amiga Quem é? sendo que você é casado legalmente? Agora, Estamos falando do masculino, pode ser feminino pode ser também. feminino, exato. Pode o inverso. inverter, pode Não, o inverter. inverso. É, exatamente. Agora, se a pessoa já é separada de fato, separada judicialmente, deixou uma amiga, Divorciado, enfim. deixou lá, Ok. beleza, zero problema, não tem problema nenhum. Agora, se a Sendo pessoa é casada e casado. coloca uma outra ali, agora, se coloca filho, que nem eu tenho uma pólice que tá minha mãe só. E tá tudo Uhum. certo, eu tenho 2 filhas e tenho minha esposa. Sim. Zero problema. A nomeação de beneficiário ela é livre pro segurado quando ele contrata. Mas aí Eu posso dentro. fazer 2 apólices, então, e colocar Pode. a esposa, colocar o outro filho, tá tudo certo. Pode, se quiser fazer uma e dividir igualzinho, dividir Também. separado, que você. Essa técnica de eu fazer separado é por causa da minha cabeça. É pessoal. É no meu, caso, é né? meu. Poderia fazer uma só, Com tudo. com um valor maior de capital e dividir bonitinho lá. Poderia fazer assim. Tá. Eu preferi fazer separado e. Pra mim ficar melhor, porque numa dessa de pensar em reduzir custo. É mais ou menos a linha também, tá? É seguro, escola, aí vem as outras ordens lá, né? Mas Sim. é uma coisa que eu procuro me preocupar. Legal, cara. Bom, Pô, né? Muito bom, muito bom. Eu já vou reformular todos os seguros. Sou besta. Sou besta. Né? Muito legal. Minha esposa chama Gisele. Gi, me coloca no seu seguro aí, por favor. Senão vai. Ou não coloca ninguém, né? Coloca ninguém que vai ter pelo menos 50% pra É isso, você, tá é isso. tranquilo. Mas o negócio do testamento, cara, pode funcionar, tem segurança. Eu já vi casos assim também, né? Porque a gente fala de você alterar beneficiário enquanto estiver vivo, ou ato de última vontade, que é o Última vontade testamento, do né? testamento. Se tiver lá gente que você deixou bem designada, tal, a seguradora pode olhar aquilo, ela vai avaliar o 792, mas ela vai olhar o ato de última vontade, ó, pra quem que eu queria, era de fato, e a chance disso acontecer é bem grande. É, por isso que eu falei do testamento, que às vezes é importante, cara, É. você deixar um testamento ali. É. Até pra quem vai pagar suas dívidas. Não, não, cara, não, e direcionar realmente. Porque se fica na conta É. da justiça, às vezes não é correto os 50%. Eu do gosto cônjuge. sempre de recomendar, cara, nomeia. Na hora que estiver contratando seguro, No meio. como não entra em inventário, sabe, não é herança, vai direto na conta de quem você indicou, cara. Se é teu filho, tua mãe, teu pai, teu companheiro, enfim. Acho que é legal nomear, porque é uma ferramenta que serve pra isso, inclusive, né? Sim. Pra não ter que pagar a dívida do falecido, vai direto na conta, a pessoa recebe e ela administra da melhor forma possível. Legal. Certo. André, foi um sucesso, hein, cara? Atendeu a expectativa aí? Porra, demais. Calil e Roberta, cara. Demais, excelente. Obrigado, cara. Aprendemos bastante aí.
Espero que o nosso síndico se conscientize. Eu tenho meu segurinho lá, mas já peguei umas dicas aqui também. Boa. Vamos ver se a gente... O Ayrton, né? Não, Precisa também. Vocês estão... Seguro é bom, é bom. Não é ruim, não. Não é bom, é bom, É bom. Se Viver em puder, paz. vamos reduzir, né? Tem uma estratégia diferente, depois eu vou te falar sobre ela. Boa. Ele é bom, mas tem uma estratégia diferente. Tá, legal. Aí já dá pra É. caminhos legais. Então, Faz André, as faz as considerações, considerações finais por aqui favor. pra gente. Cara, de novo agradecer, obrigado aí pelo espaço. Eu adoro falar sobre esse tema, né? Percebemos, E cara, foi gosto, muito né? legal. Eu falo com gosto porque Muito realmente bacana. é propósito, né? Minha missão aqui na Terra é pra falar disso. Um prazer conhecer vocês aqui. Pô, dois caras gente boa demais aí, energia boa. Agradecer a Beto, o Calil, por ter indicado, né? Por ter conectado a gente. E, cara, o que precisar, eu ajudo aí com esclarecimento. Mas se quiser contratar, procura a Flecha 13, que, corretor aí, além de amigos, né? São dois profissionais exemplares, consultivos, que certamente vai oferecer o melhor produto que vai encaixar de maneira personalizada aí para os síndicos, né? Para os condôminos, aí para a galera que tá ouvindo. Até o seguro coletivo, né? Do funcionário de condomínio também, que é super importante. Eu vi que no podcast dela eles deram até a dica, né? De fazer diferente, né? Seguro de condomínio de uma pólice e o de vida. Faz todo sentido aquilo por conta de sinistralidade, né? Preço e tal. Então é isso, cara. Agradecer e obrigado aí. Quando precisar, só chamar que a gente vem ficar na resenha. Não, Perfeito, muito legal. Ótimo. Well, por favor. Fechar aqui com paga a conta nossa aqui de novo. Pessoal da Diferencial Serviços, AVCB para raios, sorteio de vaga, estrutura de vagas de garagem. Qualquer coisa, chama o Cilso. Petros Entupidora, detetização, desatização, limpeza de caixa d'água, impermeabilização de caixa d'água. É com Neres. Portal Seg Sistema, portões, câmeras, interfones, planejamento de estrutura residencial, automação, é tudo com os caras da Portal Seg Sistemas. Pode chamar o Cavalcante lá, que até um descontinho você tem aí, se conseguir aqui, se falar que assistiu aqui no podcast. Viver de Condomínios. Tem que falar o nome do podcast, senão não vale também. Seg Energy com Paulo, só procurar o Paulo, energia solar, futuro, gente, foca nisso, energia solar é futuro. Então procura o Paulo da Seg Energy, vai dar toda a assessoria para vocês. Honest Market Brasil, caras aí, como a gente falou, semana passada tiveram com a gente. Top demais. Mini mercado, franquia. Chama os caras que eles entendem de tudo de mini mercado e franquia. Se não tiver coragem de ser síndico como eu, e doido como o Jonas, e não entender de seguro, Honest Market Brasil, os caras são feras. Imperador Equipamentos contra Incêndio. Como eu falei, primeiro episódio nosso. Passo a passo, gente. Moradores que não sabem o que é uma brigada de incêndio, não sabe o que é um AVCB. Ou que acha que já a brigada é suficiente. Ou que acha que a brigada é o AVCB. Enfim, estuda um pouquinho mais, assiste nosso primeiro episódio que lá tá falando tudo como passo a passo como que tira. Aí você para de encher o saco do síndico também que não sabe o que é e fica enchendo o saco do síndico que tem que tirar, tá gastando à toa. Enfim, você vai ver lá como que funciona. Flecha 13, corretora de seguro, indicou aqui o André pra gente, pra esse super bate-papo, explicando mais ainda sobre seguro, que cada vez que a gente conversa é um universo gigantesco, né? Que tem muitas dúvidas, muitos esclarecimentos e pode ajudar muita gente. É o pessoal da Flecha 13, Roberto e Calil. É isso aí, gente. Obrigado, André, pela presença. Foi muito esclarecedor. Você vai dar uma consultoria pra gente ainda de graça. E antes de finalizar, você tava falando disso aí, de dúvidas e tal, e pra fazer a chamada pro próximo, tava pensando... Não pode, amante, Jonatas, não pode. Não, você vai fazer... Nós vamos convidar a próxima síndica, ela vai falar na semana que vem, de pets. Tem seguro pra pet? Tem seguro pra pet. Aí, ó. Aí, ó. Seguro pra pet. Baita mercado, viu? Então, é um baita mercado. Agora não pode falar que é pai, agora é tutor, né? Tutor. Não pode mais falar que é pai? Tutor, não, agora... O pessoal brinca, né? Sou mãe de pet, pai de pet. Sim. Agora você não pode falar, sou dono de cachorro. Sou tutor do pet. Agora mudou o negócio. Polêmica. Baita mercado, viu? Baita mercado. Não, o mercado pet gira, movimenta muito seguro, tem muito. Aí, ó. Por mas isso que agora eu lembrei. Eu não sabia que não podia ser mais pai nem mãe de pet. Não, você pode ter, mas você tem que se referir. A maneira correta é falar tutor de pet. Pô, é meu cachorro. Sou dono desse bicho aí. Tô dono desse então, ó. Tutor e pai de pet, nada. Time, então vocês estão vendo, ó. Semana que vem, com ou sem seguro, vamos falar de pet e condomínio. Agradecer o André, foi um bate-papo incrível. Obrigado, André. A Roberto e o Calil que indicaram, incrível. Então, tô te esperando aqui, ó. Semana que vem,
Quinta-feira, 20 horas, mais um bate-papo incrível. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, gente.